Eu quero convidá-los, você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 31, tá? Então, Lucas 22, 31, e nós vamos meditar sobre essa porção da palavra do Senhor. Então, muito se fala em João nesses dias, de Pedro. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho pelo exemplo. Lembramos que a Escritura, nós temos exemplos a serem seguidos e outros tantos são exemplos a não serem seguidos. E hoje nós vamos aprender ao que não fazer com o apóstolo Pedro, tá certo? Então, Lucas capítulo 22, versículo 31, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Então hoje nós vamos estar meditando nessa porção. Então aqui Simone pede para orar, para que o Senhor continue diminuindo os casos de Covid aqui na Paraíba. Verdade. Louvamos a Deus pelos sinais já de uma certa redução dos casos. Então nós vamos orar nesse momento, vamos orar pelo pedido aqui de Simone e vamos orar por essa reflexão, tá certo? Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma as nossas vidas diante de ti, pois sem ti nada podemos fazer. Graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado, ó Deus, em nossas vidas. Graças te damos pela redução, graças te damos por tua bondade e queremos te pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações para louvor da tua glória. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então depois a gente vai orar aqui pelo pedido de Ceissa, que pede oração pela saúde de Fabrícia. Então depois nós vamos estar orando, viu? Ceissa, eu quero pedir que você e todos nós estejamos orando por isso, tá bom? Muito bem. Aprendendo com Pedro, lições para a vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho da queda. Por que crentes caem? Você já fez essa pergunta? Por que homens piedosos apostatam da fé? Porque ovelhas de Cristo, outrora tão amáveis aos seus pastores, às suas igrejas, se tornam pessoas críticas e vorazes acerca do reino de Deus e dos súditos do reino. A queda e a apostasia não é produto de uma noite. Ela ocorre numa contínua ação de declive da espiritualidade. Ela não ocorre num instante. Ela é fruto de um caminho de impenitência, de uma jornada de quedas, de uma marcha ininterrupta de falhas. Alguém, quando vem cair em pecado, é porque já caiu da oração, é porque já caiu dos exercícios devocionais. Alguém, quando apostata da fé, é alguém que nos ensina sobre o perigo que nós devemos vigiar. Homens como Sansão, Salomão, Pedro,
são ilustrações irrefutáveis de que os nossos pés são de barros, nossa firmeza é falha e nossas ações são mutáveis. A queda de Pedro é uma lição para mim, é uma lição para você, que nós precisamos guardar o nosso coração em bom depósito, que nós devemos guardar os nossos pés e que nós devemos fazer um autoexame toda noite. Jonathan Edwards, nas suas resoluções, em uma delas, ele diz: decidir ao fim de cada mês, ao fim de cada ano, de cada mês, de cada semana e de cada dia, fazer uma autoanálise da minha vida. Meus amados, nós precisamos, ao fim de cada mês, ao fim de cada ano, ao fim de cada semana e dia, fazer uma retrospectiva e não fazer apenas no 31 de outubro. Como tenho vivido, o que tenho feito, de bom que precisa ser reforçado, o que tenho alimentado de mal que precisa ser expelido, que precisa ser colocado para fora. Nós vamos ver isso na vida do apóstolo Pedro. O que faz com que aquele apóstolo tão destemido, tão presente, tão contundente em algumas ações, chegar ao ponto de praguejar e de negar Jesus Cristo, jurando que nunca tinha conhecido. Como pode alguém chegar a um estágio como esse, mesmo tendo um grande professor? E aqui nós aprendemos que o nos faz cair ou permanecer de pé não é a graça do pastor que temos, do nosso guia espiritual, pois Pedro, ele era pastoreado pelo sumo pastor. O que faz com que eu venha cair ou permanecer de pé não é algo que esteja extra meu coração, mas é algo que está intra-coração. E por isso eu quero lhe advertir e convidar você a uma reflexão sobre os passos da queda, em especial a queda de Pedro. E se você puder ir colocando aqui, tá, para o pessoal ir acompanhando, o primeiro passo da queda, não só de Pedro, mas de cada um de nós, é o perigo da autoconfiança. A autoconfiança tem derrubado muitos destemidos, tem vencido muitos valentes. A soberba, a arrogância, a altivez tem vencido muitos vencedores. Observe na sua Bíblia, capítulo 22, versículo 33, quando o Senhor convoca Pedro solenemente e diz: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirar a tua vida como trigo, mas eu roguei por ti. Pedro olha para essa fala do Senhor como se ele estivesse exagerando, como se Cristo não conhecesse o oculto ou o inconsciente de Pedro. E aí Pedro despreza a fala do Redentor. Ele coloca de canto como se o Senhor Jesus estivesse exagerando, e Pedro diz: Senhor, eu estou pronto. É para ir para a prisão? Aqui estão os meus braços. É para ser chicoteado? Eis aqui as minhas costas. É para morrer? Eu estou pronto. Meu amado, a soberba tem sido pavimento de muitas quedas, pois a Escritura diz que a soberba precede a ruína. Pedro, ao invés de olhar para essa advertência de Cristo e jogar-se aos pés do Redentor, suplicando o seu auxílio, suplicando a sua fortaleza, ele despreza a palavra do Redentor e diz: Senhor, comigo não. Os 11 podem fazer isso. Tiago, João, Tomé, Judas, eles podem, eu não. Perceba
que Jesus adverte a Pedro e diz: olha, Pedro, Satanás me reclamou, me solicitou. A ideia do texto é essa: para peneirar a tua vida como um trigo. A ideia de peneira é uma ideia de provação. É uma ideia de alguém que será provado pelo fogo, pelo balançar de uma peneira. E aí, amados, Pedro afirma de que ele não vai cair, porque ele está pronto. Pedro tem uma autoestima elevada demais. Ele desconhece a fraqueza do seu próprio coração. Vivemos numa cultura onde a autoajuda deve ou tem tentado produzir em nós uma força que vem de dentro, mas que não existe em nós. A Escritura diz que nada temos se do céu não for dado. A Escritura diz que sem mim nada podeis fazer. O primeiro passo da queda de Pedro foi a arrogância, a autoconfiança. Eu estou pronto. Meus amados, sejamos mais humildes. Humildes, como o apóstolo Paulo, que disse: o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Eu esmurro meu próprio corpo para que depois de ter pregado para tanta gente, eu mesmo não venha ser desqualificado. Que venhamos baixar um pouquinho mais a nossa bola, que venhamos achatar um pouquinho mais o nosso ego, porque somos o que somos pela graça de Deus. O segundo passo da queda é a indolência. Observe comigo o versículo 45. O 45 diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. O segundo passo da queda é o sono, é a inércia, é a indolência. Como alguém pode dormir diante de uma advertência tão contundente? Como alguém pode abandonar o quarto de oração e ir para a cama box depois de uma solene advertência de que Satanás iria testá-lo? O Senhor estava em oração no Getsêmani, nas suas contundentes batalhas espirituais, seus poros exalando sangue, o cheiro do pecado que seria imputado nas suas costas já exalava em suas narinas. E ele entra em agonia. Ele vai buscar um ombro, ele vai buscar um joelho para se juntar em um grupo de oração e encontra os seus apóstolos dormindo. Um outro passo da queda é o nosso sono, irmãos. Temos dormido quando é para fazermos vigília e estamos em vigília quando é para dormir. Quanta falta de sensibilidade. Como muitas vezes cônjuges estão dormindo diante do afogamento dos seus matrimônios. Quantas vezes pais estão dormindo enquanto seus filhos estão flertando drogas, estão flertando uma vida profana e imoral. Quantas vezes famílias estão dormindo diante de uma necessidade de um avivamento. Em contrapartida, quantos estão acordados porque não conseguem buscar refúgio na sombra do Altíssimo? Paradoxalmente, outros estão acordados porque não podem dizer em paz me deite e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Como é triste, irmãos, escutarmos isso. O segundo passo da queda é o sono. E é interessante que esse sono é um sono diferente.
porque a Bíblia diz que os achou dormindo de tristeza. Eu não sei se é um episódio depressivo. Eu não sei se é aquela tristeza que nos algema à cama. É aquela tristeza que olha para o sono como uma espécie de fuga ou de refúgio. O segundo passo da queda de Pedro é que ele dorme quando é para estar acordado. É que ele dorme quando é para estar vigiando. É interessante que 35 anos depois, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Olha que coisa. Como é maravilhoso fazer esses links. É um princípio da teologia reformada. A Bíblia interpreta a Bíblia. 35 anos depois, ele percebe que uma vida vitoriosa não está na indolência, está na vigilância, que confia no agir de Deus. E ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Olha que coisa. 35 anos atrás, Jesus disse: fica acordado, porque o diabo, ele dorme. Agora ele repete as palavras do Mestre, de alguém que aprendeu através da dor, de alguém que aprendeu através do sofrimento e da experiência. Seja sóbrio e vigilante. Terceiro passo da queda: a precipitação. Olha comigo, capítulo 22, versículo 50. A Bíblia diz: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Deixa eu só ressuscitar para você esse texto. O traidor chega com um cortejo das trevas, chega com o pelotão da traição, da inveja. E quando Pedro vê todo aquele pelotão, ele sem oração, porque estava dormindo, sem vigilância, mas num ato de autopreservação, num ato de autoproteção, sem buscar a direção de Deus, sem um joelho dobrado, ele puxa a peixeira de 12 polegadas e tenta rachar no meio um homem. Ele não mira a orelha, ele mira a cabeça. Ele mira rachar aquele homem no meio. Pedro aqui nos ensina que um outro passo da queda é agir sem orar. É se precipitar na fala. É se antecipar às agonias com ações que não refletem a sobriedade. Pedro, ele está numa caminhada fúnebre de queda e de apostasia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele confia demais, ele dorme demais e ele é ágil demais. Ele é impulsivo. Ele não espera em Deus. Ele já puxa a espada. Ele não, Senhor, e agora? Quantos de nós entramos em enrascadas porque a nossa fala é rápida, a nossa ação é imediata, já repostamos mensagens de forma extremamente impensada,
no calor das emoções, na rapidez das nossas intemperanças. Meus amados, Pedro caminha numa marcha de queda e aí, em terceiro lugar, por conta da sua precipitação. 35 anos depois, ele diz: sejam sóbrios. Ser sóbrio é estar calmo, é ser sereno de espírito. Ser sóbrio é ser moderado. Ser sóbrio é ser controlado. William Gurnall, ele escreveu: coloque uma proteção forte ao redor de seus sentidos. Eles são os campos de pousos de Satanás, especialmente os olhos e os ouvidos. Tenha muito cuidado naquilo que você vê. Seja muito vigilante naquilo que você escuta. É interessante que Provérbios vai nos ensinar muito. Provérbios diz que, como maçãs em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo, de forma que tanto o conteúdo quanto o tempo da fala são importantes. Percebe isso? É tão importante o tempo quanto o conteúdo, porque às vezes estamos até com a narrativa correta, às vezes até estamos com a narrativa bíblica, mas o momento não é o propício, o momento não é exato. E em contrapartida, quantas vezes perdemos oportunidades porque temos o time, mas não temos o conteúdo. Sede sóbrios. Quarto lugar, capítulo 22, versículo 54. O quarto passo da queda é seguir Jesus de longe. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Meus amados, o Evangelho não é para ser apreciado. A mensagem de Cristo, ela espera muito mais do que um aleluia, um glória a Deus. A mensagem do Evangelho é para ser vivida. A graça não é para definições teológicas, é para ser degustada. Seguir Jesus de longe é tão perigoso quanto não segui-lo. Seguir Jesus de longe é tão perigoso quanto não segui-lo. E nós precisamos ter esse cuidado, em especial nessa cultura teológica sincrética, misturada, nessa cultura de Babel doutrinária, onde não sabemos que prática corresponde àquela ideia, àquela narrativa, àquele conteúdo. São pessoas que querem Cristo, mas não querem se comprometer com as consequências de seguir a Cristo. Por isso, fazem isso de longe. Eu sou cristão. Mas por que as pessoas têm que saber que eu sou cristão? Por que as pessoas precisam olhar para mim e ver um cristão? Isso é seguir Jesus de longe. Jesus não quer ser seguido de longe, Jesus quer morar no seu coração. Jesus quer reinar em nossas vidas. Jesus não quer nada menos do que tudo em nós. Ele não quer departamentos da nossa anatomia espiritual. Ele quer todo o nosso ser. E a Bíblia diz que nós precisamos amá-lo de todo o coração, de
todo o entendimento, de toda a força e com todo o nosso pensamento. Não são partes, não são fragmentos, é tudo. Pedro, aquele que outrora dizia: eu estou pronto a ser preso, desconhece as fragilidades do seu próprio coração. Ele tem uma ideia equivocada dele mesmo. Ele não se conhece. Meus amados, é só assim que a gente consegue ter um pouquinho mais de lucidez. Porque pastores que outrora viviam de forma tão piedosa, com um discurso tão evangélico, com uma vida tão piedosa, se entregaram às vaidades do seu coração, às imaginações heréticas das vãs filosofias. Como casais que começaram fazendo juras de amor no altar de Deus, terminaram nos tribunais das partilhas. Como alguém que começou na chama do Espírito Santo, na evangelização, na oração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estão hoje tão frias, tão distantes. Estão hoje tão frígidas na fé. Pedro, ele começou a seguir Jesus de longe. A igreja precisa ter esse cuidado de não estar seguindo Jesus de longe. Quantos crentes guardam certo temor ao Senhor, mas vivem na prática do pecado, estão seguindo Jesus de longe. Quantos crentes que adoram no dia do Senhor e adoram a si mesmo nos seus próprios altares, na concupiscência do coração, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida na segunda-feira. Quantos crentes têm uma vida dupla? Porque andam com Jesus de longe. São como o filho mais velho, lá da chamada parábola do filho pródigo. Senhor, há tanto tempo te sirvo e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O pai disse: meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Teu é o cabrito, teu é o novilho, teus são as galinhas do terreiro, Guiné, o pato, o bode. Teus são toda essa agricultura e pecuária. Teus são os peixes. Seja livre e deguste da graça e dos benefícios que delas são oriundos. Mas não. Ele anda de longe. É como a igreja de Laodiceia, fria, equivocada quanto a ela mesma, que dizia que não tinha necessidade de coisa alguma. Mas o Senhor olha para ela com aquele que tem olhos como chama de fogo e diz: você não sabe que você é pobre, cega e nua. O quarto passo da queda é seguir Jesus de longe. E aí, amados irmãos, o quinto passo, capítulo 22, versículo 55, a Bíblia diz: e quando acenderam a chama, acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Jesus se afasta de Cristo e se aproxima daqueles que são contra Cristo. O pecado é assim. O quinto passo da queda é se ajuntar
com más companhias. Quinto passo da queda é se juntar com más companhias. Pedro esqueceu o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Você percebe a progressividade desse texto? Bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não para e aquele que não se detém, aquele que não se assenta. Primeiro eu ando, depois eu paro, depois eu assento. Percebe a gradatividade da queda? Ninguém dorme piedoso e acorda desviado. O desvio não nasce de uma noite mal dormida. O desvio não é produto de um dia de cão, mas de um progresso. Pedro se sentou aonde não era para sentar. João Calvino disse: nada mais perigoso do que nos juntarmos com os ímpios. Entenda, juntar aqui, se associar, compartilhar ideais. Existe um perigo em seguir Jesus de longe, porque seguir Jesus de longe inevitavelmente vai puxar outras cadeiras para nós nos sentarmos. E aí, amados, Pedro se assenta. Agora ele para e começa a buscar refrigério, começa a buscar se aquecer daqueles que nada poderiam produzir em seu coração. O sexto passo da queda. E aí é a blasfêmia. Capítulo 14, versículo 71 de Marcos. A gente vai ver isso. Mas o versículo 57 também nos ensina. Perceba comigo. Mas Pedro negava dizendo: mulher, não o conheço. Eu não sei de quem você está falando. E olha comigo, capítulo 14, versículo 71 de Marcos. Observa aí sua Bíblia, abra ela. Marcos 14, 71, a Bíblia diz: ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. Esse texto produz muita tristeza no meu coração. Parece que é outra pessoa falando. Parece que é um outro ser que está pronunciando essas palavras. Mulher, eu juro, eu não conheço. E aí o galo canta. Esse foi o último degrau da queda de Pedro. Com tudo isso, amados, Pedro é uma grande lição para cada um de nós. Uma lição de vigilância. Uma lição que nós nunca teremos gordura suficiente, represada em nossa espiritualidade, para dizer: hoje eu não preciso orar. Hoje eu estou ocupado demais para ler a Bíblia, porque o que li ontem é suficiente para hoje.
Um culto nunca substitui outro. Uma reunião de oração nunca é a mesma de outra. Uma pregação nunca é igual a outra. Portanto, meus amados, que venhamos nos atentar nessa verdade. Será que temos também caminhado nessa trilha da queda? Será que o nosso coração tem esfriado? E aqui eu queria perguntar ao seu coração. Você é a mesma pessoa que um dia foi quando você encontrou-se ou foi encontrada por Cristo? Você ainda tem aquele mesmo vigor, aquela mesma alegria, aquele mesmo fervor? Ou você olha com saudosismo, bom era na minha época. Bom era no tempo de Eliezer Rosa. Bom era na época lá do Rebanhão. Bom era na época de não sei quem lá. Bom era na época da renovação espiritual. Você tem esse saudosismo? Eu quero dizer a você, meu amado, que a Bíblia diz que a nossa vida deve ser transformada de glória em glória. O saudosismo não é bíblico. O Espírito Santo, que agiu no passado, é o mesmo que age hoje. Mas nós precisamos buscar mais ao Senhor. Nós precisamos ser um pouco mais humildes e reconhecer que a nossa espiritualidade tem déficit. E aqui, meu amado, em nome de Jesus, pouco importa se você é um veterano na espiritualidade. Pouco importa se você já viu muita coisa. Pouco importa se você é um ancião. Pouco importa se você já leu a Bíblia várias vezes, se você tem curso de teologia, se você é pastor, presbítero, diácono. Essa lição é para cada um de nós. Se Pedro caiu, se Davi tropeçou, se Salomão caiu, isso é uma lição, amados, que nós poderemos ser o próximo. Se não já estivermos no charco de lodo. Que o Senhor nos ajude. E eu queria orar por esses passos. Que o Senhor nos livre. E aqui vou repetir para você os passos da queda de Pedro. Primeiro passo, a autoconfiança. Segundo passo, a indolência. Terceiro passo, a precipitação. O quarto passo, seguir Jesus de longe. O quinto passo da queda de Pedro, andar em más companhias. E o sexto passo, a blasfêmia. Lembre-se que aqui não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela não tem esse caráter aqui. Amanhã nós vamos ver os passos da restauração. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então amanhã às 20 horas nós vamos estar aqui falando sobre os passos, aprendendo com Pedro, lições para a vida, os passos da restauração de Pedro. Tá? Nós vamos orar nesse momento e depois vou trazer algumas informações sobre os nossos cultos presenciais. Tá bom? Então, se você se viu em algum desses momentos aqui, peça ao Senhor. Não se encharque de autoconfiança. Que nós venhamos orar e de força ao Senhor, porque os nossos pés também são de barro.
Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Deus da glória, esteja nos guardando, Senhor. Aqueles que confiam demais em sua própria força, numa suposta estabilidade espiritual, Deus amado, em nome de Jesus, leva-nos a uma vida de maior vigilância na oração, na leitura da Tua palavra, da mortificação da carne. Leva-nos, Senhor, a uma vida mais piedosa nas nossas disciplinas espirituais e que nós venhamos buscar força em Ti, Senhor. Livra-nos, ó Deus, da sonolência, da apatia, da indolência. Senhor, abre os nossos olhos, desperta-nos, Senhor. Como diz a Tua palavra, desperta, ó Tu que dormes, e acorda dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.